Eu queria fazer aqui uma pequena leitura, mas como tem muitos microfones, eu vou ver se faço o resumo, não é? A minha equipa de comunicação estava a dizer que o presidente não pode estar todo momento no improviso, então tem que ler. Ah, é? Mas... Tá bem. Deixa eu fazer assim. Tá bem. Pode ser? Hoje parece estar um pouco razoável. Está um pouco razoável, mas bom. Daqui a pouco, quando começar a aquecer, acho que... Podemos começar? Tá bem. Perfeitamente. Bom. Caros amigos, obrigado pela vossa presença aqui. Já há muito tempo que não tínhamos uma oportunidade ou um contacto semelhante. O que é que realmente nos traz esta conversa aqui de hoje? Primeiro, vou começar por um ponto prévio, que sei que deve ser a maior preocupação de muitos. Penso que ontem, ou hoje, provavelmente ainda hoje, ok. Provavelmente ainda hoje tenham visto, ou esta manhã, o Jornal de Notícias publicou, digamos, uma informação de que eu seria ouvido pela PGR da cidade de Maputo, não é? Na verdade, sim, é PGR, a Cernic, mas agora como a Cernic já está integrada na Procuradoria, então genericamente, a gente fala da Procuradoria. Primeiro, queria dizer-vos que é verdadeiro, eu fui notificado por esse efeito, mas acho que é preciso colocar os pontos nos is. Eu vou aproveitar e responder a uma pergunta que acho que faz mais de um mês, que tem gerado muito debate nas redes sociais sobre imunidade e que tem gerado posicionamentos, às vezes, muito equivocados. Então, hoje vamos aproveitar e esclarecer tudo isso como um ponto prévio. Primeiro, como vocês sabem, no final de março, nós houve uma sessão do Conselho de Estado que não foi comunicado à imprensa, mas fazia parte da agenda do Conselho de Estado, que era uma decisão ou posicionamento do Conselho de Estado relativamente a um pedido da Procuradoria da cidade de Maputo, que era para o Venâncio Mondlane ser ouvido num processo que está em curso, que vocês conhecem, do assassinato do advogado do povo Elvino Dias. E o que acontece é que a Lei Orgânica do Conselho de Estado, no seu artigo 16, diz que o membro do Conselho de Estado não pode ser ouvido como testemunha, como declarante ou como perito numa intervenção judicial sem autorização do Conselho de Estado. Espero que isto elimine todas as dúvidas. O que acontece não tem nada a ver com a retirada de imunidade, tem a ver com um procedimento da Lei Orgânica do Conselho de Estado em que os membros deste órgão, para serem ouvidos num processo judicial, deve haver uma autorização prévia para eles serem ouvidos. Só isso. Não é retirada de imunidade. A retirada de imunidade, na Lei Orgânica do Conselho de Estado, está no artigo 15 e que tem vários itens. O que estou a dizer está no artigo 16, que tem a ver com intervenção em processo judicial. Portanto, fica claro para toda a gente hoje que não pode haver mais dúvidas. Não houve nenhuma retirada de imunidade, houve apenas uma autorização para ser declarante num processo que está em curso na Procuradoria, que tem a ver com o assassinato de Elvino Dias. Apenas isso. E fica claro agora, penso que não vai gerar mais confusões em relação a isso. Bom, agora, o que eu queria partilhar convosco ainda em relação a essa matéria é que estou um pouco desiludido. Estou um pouco desiludido com a justiça ou o nível de podridão
em que a justiça moçambicana alcançou. No dia 24 de março, espero não me estar errada a data, mas foi no final de março, o Conselho de Estado, quando convocou os seus membros para aquela sessão, tinha colocado uma nota na convocatória, e penso que hoje vou partilhar isso, eu não tinha partilhado na minha página, mas vou dizer à minha equipa para partilhar na minha página, tinha colocado uma nota na convocatória que era um assunto confidencial. E tem lá um carimbo do próprio Conselho de Estado a dizer que a agenda era confidencial. O que isso quer dizer? Que os membros do Conselho de Estado não deveriam partilhar com a imprensa ou nas redes sociais aquela agenda daquela sessão. Isso nós cumprimos. É por isso que eu próprio, algumas pessoas ficaram um pouco interrogadas quando me viram no Conselho de Estado, sem que habitualmente, como tenho feito, informasse aos seguidores. Mas estava a ter uma posição de lealdade em relação ao pedido que foi feito de tornar aquela agenda confidencial. Por isso, eu limitei, naturalmente, também a cumprir e ser leal. Infelizmente, quando chegamos àquela sessão do Conselho de Estado, já estava lá montada a imprensa oficial, e a imprensa oficial estava a acompanhar exatamente todos os pontos da agenda. Primeiro ponto de falta de lealdade, de falta de seriedade das pessoas que nos mandaram o convite. Esse é o primeiro ponto. Segundo, negociamos para ser ouvido hoje em declarações relativamente ao processo de Elvino Dias, e a Procuradoria da cidade também nos pediu, olha, para não haver uma situação que possa, até certo ponto, criar algum rebuliço à volta da Procuradoria, pediram-nos que nós não anunciássemos nas nossas páginas que hoje eu seria ouvido na Procuradoria. Na boa fé, de fato, evitei publicar a notificação. Só que é a mesma Procuradoria que depois passa esta informação para o Jornal Notícias. O Jornal Notícias passou esta notícia em público. E eu hoje partilhei com a procuradora que estava lá, não vou aqui dizer o nome, a procuradora e os inspetores, eu partilhei com eles o meu desalento, o meu desapontamento. Então, os assessores do Conselho de Ministros aqui, eu acho que, no mínimo, devem levar um puxão de orelhas. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto é que, dentro das competências exclusivas da Assembleia da República, é onde este tipo de direitos é tratado. Não é o Conselho de Ministros que deve tratar, nem o Presidente da República, que deve, de forma nenhuma, propor normas ou aprovar normas que têm a ver com direitos e deveres dos chefes de Estado ou dos antigos chefes de Estado. Esta é matéria exclusiva da Assembleia da República, por duas razões. A primeira é que a lei que sustenta, quando nós dissemos que estamos a fazer uma regulamentação, significa que nós estamos a dizer que já existe uma lei. E o regulamento o que vem fazer? Vem mostrar os procedimentos de como alguns direitos já descritos na lei podem ser alcançados. Mas a regulamentação não pode ir para além dos limites estabelecidos pela lei. E neste decreto do Conselho de Ministros introduzem-se novos direitos. Criam-se novos direitos. Logo, o Conselho de Ministros está usurpando competências que são exclusivas da Assembleia da República. Portanto, primeiro, há um problema formal, que é um problema de uma fundamentação desastrosa do ponto de vista técnico. Segundo, a usurpação de funções exclusivas. Atenção, volto a dizer, funções exclusivas da Assembleia da República. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nos artigos 13 e 14, existe uma forma simulada que foi arranjada para se falar de subsídio de férias. Quando se fala do estar 30 dias em que o ex-chefe de Estado pode viajar com os seus assessores e que tem um conjunto de direitos associados a esse período de 30 dias. Subsídio de férias, segundo a lei da TSU, são proibidos na função pública. Não existe ninguém que tem direito a subsídio de férias na função pública.
No setor privado isso acontece, há subsídio de férias, há subsídio de Natal, tanto assim. Mas na função pública não existe. Logo, está-se a introduzir um direito que fere a própria lei da TSU. Então, aqui temos, estou a referir-me a isto de forma extremamente resumida, depois vão ver o documento com calma. Estamos aqui a indicar elementos mais do que suficientes. O Procurador-Geral da República pode pegar neles e solicitar ao Conselho Constitucional para declarar inconstitucional este decreto, não é? E então, este é o pedido que nós submetemos, que vou de forma muito rápida ler o pedido que a gente submete ao Procurador, que é requerer também a Vossa Excelência que solicite a apreciação da inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto 6/2026, 23 de março, por violação do número 1 do artigo 178 da Constituição da República e do artigo 14 da Lei da TSU, uma vez que o antigo Presidente da República não pode ser equiparado ao Presidente da República em exercício. Portanto, isto é genericamente o que nós fazemos como pedido. Agora, existe um terceiro elemento. Portanto, isto nós submetemos ao Procurador, submetemos também ao Provedor de Justiça. Portanto, o Provedor de Justiça pode fazer esse pedido, o Procurador também pode fazer. Mas há um elemento extremamente importante que só submetemos à Procuradoria, o terceiro documento, que é o documento extremamente importante, interessante, que é o pedido de intimação ao Sr. Presidente da República para divulgação da tabela privativa de ajudas de custos nos termos dos artigos 13 e 14 do número 9 de 2026, de 27 de março. Quer dizer o que é isto? Este decreto que foi dado aqui a conhecer fala de ajudas de custo, mas não nos remete para uma tabela em específico onde essas ajudas de custo são definidas. Portanto, existe ajudas de custo fantasmas, secretas, que não constam de nenhum desses documentos. E uma questão da transparência na função pública é fundamental. Então, nós solicitamos ao Procurador que faça esta intimação ao próprio Presidente da República para apresentar qual é essa tabela onde eles vão basear para definir estas ajudas de custo. Só para não ficarem muito baralhados, deixa-me só ler o que diz o artigo 13 e 14, só para vocês perceberem do que estamos aqui a falar. O artigo 13 diz o seguinte, diz no seu número 2, o artigo 13 fala de viagens. No número 3 diz assim, os encargos da viagem do Presidente da República após a cessação de funções são definidos nos termos equivalentes ao quantitativo das ajudas de custo da tabela aplicada ao Presidente da República em exercício. Qual é essa tabela? Essa tabela não é conhecida. Essa tabela é algo secreto, é algo oculto. Não deve apresentar essa tabela. Para terminar, o salário de referência na função pública, no âmbito da lei da TSU, é o salário do Presidente da República. Se o antigo Presidente da República tem o mesmo salário de referência que o Presidente da República em exercício, então violou-se automaticamente a lei da TSU. Você está a dizer que o salário do Presidente da República deixa de ser salário de referência. Que o salário do ex-presidente também é salário de referência. Não pode, isso é uma violação da lei da TSU. Então, temos aqui vários elementos para dizer que pode-se decretar claramente inconstitucional aqueles decretos. Isto para também complementar o esforço feito por muitos jornalistas, muitos influenciadores, muitos juristas que já tocaram outros aspectos, como eu disse, éticos, morais, econômicos, financeiros. Era importante também esta componente legal.
e também de nós interpelarmos as instituições que têm, de fato, poder concreto de parar com isto. Uma coisa é nós fazermos comentários peregrinos, não é? Nas nossas redes sociais. Outra coisa é nós acionarmos instrumentos que podem, em concreto, transformar a situação. Então, é este exercício que nós fizemos. Tem 3 documentos submetidos, um para a Procuradoria, outro para o Provedor, para a declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade destes 2 decretos, e também um pedido à Procuradoria para intimar ou notificar o Presidente da República para mostrar a tal tabela oculta dos ajudas de custo que ninguém conhece, não é? Portanto, isto é extremamente importante. Agora, um comentário, talvez, se me permitirem, genérico, não propriamente um comentário legal, mas um comentário político sobre isto. Queria só dizer o seguinte: primeiro, nós estivemos aqui a fazer a contagem só dos direitos que tem a ver, tudo que tem a ver com valores monetários ou então questões materiais. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 direitos que estão estipulados lá. Desde a habitação de luxo, a proteção permanente da Casa Militar. Você já não é presidente, mas tem proteção permanente da Casa Militar. As chamadas 8 viaturas renováveis em cada 5 anos. Tem um seguro de saúde privado. Tem assessores até quando viaja. Portanto, vai dar uma volta às Bahamas, vai dar uma volta às Maurícias. Também carrega os seus assessores também para irem consigo ir nadar nas piscinas. Tem também aqui um subsídio de férias, falado de 30 dias, que é disfarçado de ajuda de custo. E tem também a famosa tabela secreta do Presidente da República em exercício, que nunca foi divulgada ao povo. A nossa questão é a seguinte: por que razão é que estamos a aumentar regalias, privilégios, criando novos privilégios para uma determinada classe, que na verdade foi a classe que levou este país à bancarrota, levou este país à miséria. São os principais responsáveis da miserabilidade deste país. E nós criamos um estatuto especial, direitos especiais para eles, quando temos uma realidade bastante triste neste país. Nós já temos classes profissionais dentro da função pública que já têm os seus direitos que já foram legislados. Estão há anos, pelo menos conheço uma classe que está há 13 anos, um assunto que eu estudei muito bem, está há 13 anos sem metade dos direitos que vê no seu estatuto satisfeitos, que é exatamente a classe profissional dos médicos. Desde 2013 estão na luta por causa dos direitos que constam nos estatutos médicos, que até hoje não foram satisfeitos mais de metade desses direitos. Mas nós estamos a criar novos direitos para a classe que até desgraçou esses próprios médicos. Temos ainda mais. Temos a classe dos magistrados. Os magistrados, até hoje, é uma das classes que está constantemente reclamando. Boa parte dos direitos dos magistrados não foram satisfeitos. É por isso que é difícil nós encontrarmos magistrados que vão às missões, aos distritos, por aí fora, porque boa parte dos subsídios que têm a ver com o isolamento não são cumpridos na área judiciária. Temos também professores. A luta dos professores, uma luta, digamos assim, que até já com barbas brancas, que hoje até são recebidos com gás lacrimogéneo, com agressões, com perseguições, que já têm direitos legislados, mas não são cumpridos. Pelo contrário, do pouco que eles têm, ainda já é roubado o pouco que têm. Uma vez eu dei aqui uma conferência de imprensa que mostrei os valores que são retirados dos professores todos os meses, supostamente para o tal subsídio de saúde deles, né? Assistência médica e medicamentosa e o tal subsídio de funeral, que já é retirado uma percentagem de 1,5% todos os meses, que ao longo de um ano o governo arrecada mais de 500 milhões de meticais tirados a partir do desconto de salário dos professores. Mas todos os outros direitos dos professores não são satisfeitos. Para além dos professores, os funcionários públicos no geral,
Os militares, como vocês sabem, muitos deles até estão no teatro de guerra, nem ração do combate têm, não têm equipamentos, não têm munições, estão totalmente entregues à sua sorte. Os polícias, até incluindo os polícias da própria UIR, né? Que nós já vimos várias imagens, sem alimentos, até alimentarem-se de cobras, porque não têm alimentos. Então, nós temos tudo isto. Estas classes todas aqui que eu me referi, que os direitos já estão legislados, mas não cumpridos. Salário hoje, vocês têm reportado sempre, sistematicamente na função pública são atrasos sistemáticos, já são todos os meses. E penso que era importante também partilhar convosco um dado aqui importante em relação a isso. Todos os dias 14, os altos dirigentes do Estado recebem o seu salário e os seus subsídios. Não sei se vocês sabiam. Os outros funcionários recebem quando calha. Normalmente, depois do Ministério das Finanças fazer o balanço da coleta dos impostos. Os funcionários públicos recebem salários atrasados porque o Estado está tão debilitado, tão fraco, tão falido e fracalhado, que tem que ficar à espera de contar o que recolheu dos impostos para depois começar a pagar o salário dos funcionários públicos. É esta a razão fundamental dos atrasos. Mas no dia 14 de cada mês, há um grupo privilegiado que recebe em primeiro lugar. Os altos dirigentes recebem, não há atraso nem de subsídios, não há atraso de salário, não há atraso de nenhuma regalia, não há atraso de nenhum privilégio. Os outros depois que se virem. Então, como é que numa situação destas, um país fracassado, falido a este nível, nós estamos a criar novos direitos, violando a própria Constituição, usurpando funções exclusivas e competências exclusivas da Assembleia da República e criando, digamos, até determinados privilégios secretamente. Como vocês sabem, estes dois decretos foram aprovados de forma secreta. O Conselho de Ministros, nos seus habituais briefings da terça-feira, nunca apresentou nenhum destes decretos. Graças ao trabalho da nossa imprensa, que aproveito aqui para felicitar, estamos ainda na semana de jornalista, no mês de jornalista, e graças a esse trabalho que estes decretos vieram ao público. Em princípio, estes decretos eram para se tornarem secretos e ocultos, para que nenhum de nós viesse a saber. Esse é que era o objetivo principal. Mas isto agora veio ao público e agora começam a multiplicar-se em justificações. E tenho visto também muitos, digamos, mercenários digitais ligados ao regime, que são pagos por isso, a tentar mostrar que é justo que isto seja. Questão da justiça até pode ser uma coisa subjetiva, não é? Que eles discutam subjetivo. Nós trouxemos aqui o objetivo. Trouxemos a lei, trouxemos o decreto e confrontamos o decreto com aquilo que é a Constituição da República. Quais são as competências do Conselho de Ministros versus competências exclusivas da Assembleia da República. Nós confrontamos isto. Isto é algo objetivo, não é matéria para se ficar a debater horas e horas. Isto é por isso que nós estamos a remeter ao Procurador-Geral da República e estamos a remeter também para o provedor. Por último, ainda, comentários. Acho gravíssimo como é que o Presidente da República, sendo alguém que estudou direito, supostamente, como é que não tem consciência do que diz a Lei da Probidade Pública. A Lei da Probidade Pública, né, Lei 12/2024, foi revista nessa altura, é extremamente clara. Como é que nós tomamos decisões em situações em que o nosso próprio interesse está em jogo? Isso já está claro. Esta lei já existia desde 2012, houve essa revisão de 2024, e se vocês quiserem, até vou ler para vocês perceberem que, do ponto de vista ético, moral, o próprio Presidente da República demonstrou ou que capulou, ou então fez o direito com algumas deficiências, não é? Como eu dizia, o artigo 20 da Lei da Probidade Pública,
ele diz o seguinte: o servidor deve abster-se de participar. Veja só, não é decidir, só participar. Deve abster-se de participar em quaisquer processos decisórios, incluindo na sua fase prévia de consulta. Isto é, o assessor do presidente pode querer agradar o presidente dando-lhe privilégio, ir lá soprar, que podemos te dar. Ele tem que se abster de ouvir esse assessor, porque a lei da propriedade pública não lhe permite isso. Deixa-me só completar. Na fase prévia de consulta e informações nas quais a sua vinculação possa ser afetada pela decisão final e criar dúvidas sobre a sua imparcialidade. Estão a perceber isto? Significa que devia ter sido o próprio chefe do governo o primeiro a dizer que meus amigos parem com isto. Isto é impróprio, isto é antiético, isto é imoral, não se pode fazer isto. Só por esta base ele devia ter travado todos os assessores escovistas e lambibotistas que existem e que lhe levaram a correr para isto. Outro dado só para fechar. Todas as leis relativas aos direitos dos ex-presidentes, todas elas, foram duas, foram todas aprovadas sempre em dezembro. Uma no dia 31 de dezembro, outra no dia 30 de dezembro. Quer dizer, desde que a Frelimo existe, tanto que tal, ela sempre, para roubar o próprio povo, procura o período festivo, exatamente entre o dia 30 e o dia 31. Vocês depois podem rever, não? As leis todas vão ver. Foi sempre dia 30 ou dia 31. Procura o período festivo, em que o povo está em festa, dança, bebedeira, farras, férias. Eles aproveitam sempre a encaixar um instrumento de roubo, de saque ao bolso do povo e para pôr o povo cada vez mais na miséria. Isto é extremamente importante, nós percebermos como é que este governo sempre funcionou. Revejam, verão todos vocês que o que digo aqui é verdadeiro. O dia 30 e dia 31 são os dias preferenciais para se assaltar o bolso do pacato cidadão e empobrecê-lo cada vez mais. Fechando este tema, posso fazer aqui uma ponte, né, com a questão da pobreza, não é verdade? Porque nós estamos a falar de direitos, estamos a falar de privilégios que devem sair de onde? Devem sair do erário público, devem sair do tesouro público. E nós sabemos claramente que o último relatório do Banco Mundial disse que Moçambique é neste momento o segundo país mais pobre do mundo. Eu ouvi porta-voz do governo e alguns mercenários digitais e alguma fauna acompanhante na mesma onda a dizer que o Banco Mundial não fez um bom cálculo da pobreza, ou então os critérios que utilizou são diferentes dos nossos. A minha pergunta é: qual é o critério original que o governo de Moçambique já usou para medir a pobreza? Se não exatamente os mesmos critérios definidos pelo Banco Mundial. Ouviu o porta-voz do governo a dizer que não se mediu a pobreza multidimensional. Quem que criou esse conceito de pobreza multidimensional? De onde é que veio? Veio do Banco Mundial. Onde é que eles já alguma vez tiveram uma ideia genuína de se fazer um cálculo sobre a pobreza? Sempre foram esses. Mas mesmo que não queiram isso, eu vou lhes confrontar com documentos produzidos pelas instituições públicas. Peço para todos vocês consultarem os últimos inquéritos dos orçamentos familiares, produzidos pelo Instituto Nacional de Estatística. Vocês vão ver o que está a acontecer com este povo. Como é que está a degradar primeiro, como é que está a degradar o rendimento médio do moçambicano e como é que estão a degradar os indicadores sociais mais básicos dos moçambicanos. E já lá tinham indicadores, já estava mais do que claro que a situação do Moçambique estava a deteriorar-se gravemente em relação a todos os nossos países vizinhos.
Só para vos dar um dado muito simples e rápido. O último inquérito que eu fui visitar ainda esta noite, do 2022, inquérito do orçamento familiar, dos cerca de 7 milhões de agregados familiares que Moçambique tem, o rendimento, a despesa média mensal de cada família, de cada agregado do moçambicano é de cerca de 8 mil meticais. E vocês sabem muito bem que a maior parte das nossas famílias, elas têm 5, 6, 7 filhos. Bem, hoje a juventude é que está com a mania de só ter um filho, alguns até preferem não ter filhos, criarem cães ou outra coisa assim parecida. Mas a média da família moçambicana anda por aí. 5 pessoas, 8 pessoas, sobretudo nas zonas rurais, onde a questão da pobreza é muito mais grave. Então, este relatório é relatório do próprio Instituto Nacional de Estatísticas, não é inventado pelo Banco Mundial. Temos aqui 8 mil meticais por mês. Significa que cada elemento da família vive durante o mês com 1000 meticais. Divida isto por 30 dias. Então, está aí mais do que claro. Menos de $2 por dia. Esta que é a realidade. Então, compara esta despesa média em Moçambique, compara com Malawi, compara com Eswatini, compara com a África do Sul, compara com Quênia, compara com a Etiópia, para saber se é justo ou injusto ter sido colocado Moçambique como o segundo país mais pobre do mundo. Quando nós temos a tal chamada pobreza multidimensional que eles falam, que basicamente mede 3 fatores, que é o fator, primeiro, da saúde, segundo, da educação, terceiro, da habitação. Os 3 elementos, saúde, educação, habitação, em Moçambique está a deteriorar-se gravemente. Peguem só os últimos relatórios do Instituto Nacional de Estatística sobre indicadores de saúde, sobre os padrões de habitação, vão ver que Moçambique está gravíssimo. E para além disso, é também a desigualdade que aumentou. A desigualdade que aumentou. Hoje, a incidência da pobreza rural hoje está a 70%. A incidência da pobreza urbana está a cerca de 60%. Os pobres hoje não estão nas zonas rurais. Dentro das cidades estão a crescer o número de pobres. E digo o número de miseráveis. E tirando números, cada um de nós aqui tem olhos para ver, tem ouvidos para ouvir. E tem cabeça para raciocinar. O que nós temos hoje? Só o sistema de saúde que nós temos. Se quisermos, senhores jornalistas, vamos dar uma volta aqui ao posto de saúde 1º de maio. Acho que é o mais próximo, que está aqui, público. Lá, se algum de vocês tiver um azar aqui, ao sair ali, tropeçar, e que a gente quiser pôr gesso, fora ao centro de saúde 1º de maio, vão colocar um papelão. E talvez com alguns elásticos. Não temos gesso, não temos algodão. Chegamos ao caso mais grave de algálias. Algálias têm que ser usadas por uma pessoa exclusiva, usar para minha irmã jornalista ali, usar para mim e depois usar aqui para o meu assistente. Algálias. Luvas cirúrgicas estão sendo usadas para um doente e depois usar para o outro. Não temos algodão, material cirúrgico não se fala. Hoje, para fazermos a radiografia, hoje não se fala disso. Quer dizer, praticamente os nossos hospitais públicos hoje, eles ficaram apenas como instituições físicas. Mas em termos de funcionalidade, serviço público, estão esvaziados, não há absolutamente nada. Hoje, nós encontramos durante as cheias uma criança que foi queimada nas costas, queimadura nas costas. Passou pelo centro de saúde da Matola Sede, não havia absolutamente nada para colocar na criança. Ao Hospital Provincial de Maputo, ao Hospital Central de Maputo, não teve tratamento porque não havia nada para dar àquela criança. Tivemos que pegar nela, ir às farmácias privadas para comprar, digamos, medicamentos, algodão, pinças e outras coisas, e pedimos uma médica, digamos, para fazer um tratamento em particular a essa senhora. Então, meus amigos, nós estamos num país que tem uma degradação total. A única fonte que mantém os moçambicanos vivos hoje, eu vos garanto, não é um Serviço Nacional de Saúde. Eu digo claramente,
é apenas a misericórdia de Deus que permite o moçambicano estar de pé hoje. Porque de outra forma, meus amigos, teria acontecido um genocídio total e completo neste país. E como vocês sabem, todos estes ex-presidentes que querem estas regalias todas, na primeira ocasião que sente uma pequena constipação, você há de ver ele atravessar a fronteira para ir ao país vizinho para ter tratamento. Porque ele próprio não acredita que dentro do Sistema Nacional de Saúde uma simples gripe possa ser tratada aqui. Então estão sempre. É por isso, no conjunto das regalias, vê lá viagens. Porque estão a prever que eles não vão ser tratados no Sistema Nacional de Saúde Nacional. É por isso que também tem que ir com os seus próprios assessores, porque são ex-presidentes, os seus assessores, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, as suas cunhadas, concunhadas, primas, vizinhas, amantes, para também irem ser tratados fora do país. Portanto, esta é que é a realidade, meus amigos, se me permitirem, que eu queria partilhar, também como não tínhamos tido essa oportunidade. Falei também sobre a pobreza, se me permitem, também queria falar sobre essa questão do FMI, do pagamento da dívida, e algumas pessoas a vangloriarem-se. Mas isto é muito positivo para o país. Positivo, bom, se eu ainda fosse um pouco mais novo, e se vocês me permitirem dizer aqui uma coisa que talvez não devia dizer, isto é positivo uma ova, porque nós, em Moçambique, é preciso estudar, afinal de contas, como é que está a dívida pública de Moçambique. O FMI representa menos de 10% da dívida pública de Moçambique. E mais grave, da dívida pública que Moçambique tem, o FMI representa o extrato da dívida com a menor taxa de juros. Nós temos entre 1%, algumas vezes, taxa de juros nula com o FMI. Portanto, não era tão urgente pagar a dívida com o FMI. Primeiro era urgente, por quê? Porque o serviço de dívida não é dos mais pesados, né? É a mais barata que nós temos e é menos de 10%. Nós temos a maior parte da nossa dívida pública com o Banco Mundial, ou com o chamado IDA, tecnicamente, que estão mais ou menos 35%. E depois temos dívidas bilaterais também. A dívida bilateral com a China, que nós temos, com a Índia, com o Japão, que são muito mais elevadas. E temos dívidas também com o chamado instituições credoras privadas. Vocês sabem, Moss Bonds, né? As dívidas ocultas estamos a pagar até hoje, não é? Os Moss Bonds, a taxa de juros está acima de 5%, que em dólares, que isso é pior que o agiotismo. Então, nós temos, neste momento, se tivéssemos que pagar alguma dívida, era importante primeiro mostrar-se aos moçambicanos qual é que é, digamos assim, o nosso pacote de dívida. E desse nosso pacote de dívida, como é que está estratificado? E quais são os casos que o serviço da dívida tem um risco e um peso financeiro grave para os moçambicanos? E seriam essas as primeiras prioridades de nos libertarmos dessas dívidas. Não uma dívida que é pequena, que tem a taxa de juros mais baixa e que tínhamos 3 anos, tínhamos um triênio para pagar. Então, tem outras razões que não são essas. Nós temos, neste momento, situações graves. Mas, se me permitir, neste momento estamos sempre a falar da dívida externa. A pior dívida que o governo tem é a dívida interna. A dívida que tem com as empresas. A dívida que tem com as empresas, que é grandíssima. A dívida para o reembolso do IVA. A dívida que tem com os fornecedores nacionais, com as empresas nacionais. A dívida que tem com os bancos, que já atingiu o limite com a emissão de bilhetes de tesouro e obrigações de tesouro. Os bancos todos agora estão, digamos, estão a arrebentar pela costura. E que depois isso afeta, porque os próprios bancos não conseguem depois ter liquidez para depois financiar as empresas que querem realmente investir no país. Você vai hoje ao banco, você não tem crédito, porque os bancos não têm capacidade neste momento de dar crédito para os empreendedores, para os jovens, para as empresas. Por quê? Porque o Estado, digamos assim, sugou toda a capacidade de endividamento dos bancos. Não era a altura esta, por exemplo, do governo decidir pagar parte da dívida aos bancos, aliviando os bancos para eles poderem, por exemplo, financiar o setor privado, para financiar os jovens, para financiar os moçambicanos. Então, este exercício é que era importante fazer. Portanto, quando eu disse uma ova, vocês perdoem usar um termo desses, mas era este exercício que era preciso fazer. Mas
esta dívida, este pagamento de dívida foi comunicado à Assembleia da República. A Assembleia da República tem conhecimento disto. A Assembleia da República, quando aprova um orçamento, tem aquilo que chama dos tais chamados cenários fiscais. Portanto, você tem que avaliar os indicadores que o governo leva para o orçamento. Como é que esses indicadores afetam o equilíbrio fiscal do país? Quando você paga uma dívida destas, isto cria, digamos, muitas alterações no cenário fiscal do país. A Assembleia da República teve esse conhecimento? Avaliou isto? Não avaliou? E me admira também que a própria Assembleia da República também, neste momento, não esteja a criar nenhuma situação. Eu acho que era um motivo para se solicitar uma sessão extraordinária de matéria urgente, segundo o regimento da Assembleia da República, exatamente para debater a questão do pagamento da dívida FMI. Portanto, não é assim tão positivo um assunto para tocar trombetes. Pelo contrário, devíamos começar a chorar por esse efeito. Porque está aqui uma dívida oculta 2, que só daqui a um tempo nós vamos saber a gravidade disto. Bom, caros amigos, era esta questão que havia-vos convidado para este nosso encontro. Muito obrigado pela vossa paciência, mas também estava com muitas saudades vossas, né? Então já há muito tempo que não falávamos. Já estava uma cansa a dizer que estávamos já a entrar já no 28º dia sem o presidente falar. Então, por favor, Simão. Eu gostaria de saber se teria algo a dizer em torno da empresa MCM, empresa que nasce no estado da satisfatório ou no estado da esporte do seu usuário e desapareceu muitos milhões neste caso. E é uma empresa que foi recebida pelo governo, que inclusive nós vimos algumas imagens dessa mesma empresa, oferecer computadores à própria BRM. Então, eu não sei se o presidente teria algo a dizer em torno do silêncio do próprio governo diante do desaparecimento do offline desta mesma empresa, que muitos moçambicanos até da hoje estão chorando. Em detalhes, que tecnicamente o que está envolvido não vou falar, mas o que vou dizer é que o que nós temos em Moçambique é a permissividade para a máfia. Se nós quisermos negócios legais, negócios lícitos, negócios que tenham valor acrescentado para o país, para criar emprego, para aumentar o produto interno bruto, para criar, digamos assim, empresas fornecedoras e outro tipo de valias, há muitas barreiras no nosso mercado. E temos facilidade de darmos licenças para operar para atividades económicas exatamente das empresas que são suspeitas. Só agora, por exemplo, vamos lá fazer uma interligação com uma coisa, já agora que estás aqui a falar sobre isso. Hoje que eu fui a Cernic, uma das questões que eu perguntei à procuradora, que não teve resposta, é a seguinte: como é que o Elvino Dias foi assassinado na Rua da Resistência, em frente a dois bancos, em frente à Embaixada da Rússia, que tem capacidade de fazer videovigilância a mais de 5 km. E nós temos, na Joaquim Chissano, temos um produto lá, do tal projeto integrado de videovigilância urbana, curiosamente, financiado por uma empresa chinesa que é a ZTE, que tiramos do nosso próprio imposto, estamos a pagar hoje cerca de 140 milhões de dólares. Até hoje estamos a pagar isso. E a ideia era montar cerca de 480 câmaras em Maputo e na Matola. E até hoje, passa 1 ano e 8 meses, a Procuradoria não tem imagens, não tem evidências, não tem pistas, não tem absolutamente nada sobre a morte de Elvino Dias. Perante uma situação destas. Então, é isto que está a acontecer, caro irmão. A maior parte dos negócios que são acarinhados, acomodados pelo governo, são negócios da máfia, ou são os negócios das nhongas. O benefício público em concreto, isso não existe. Essa empresa ZTE, por exemplo, das câmaras, que acontecem raptos, acontecem sequestros. Vocês já viram alguma vez partilhadas imagens de nossos irmãos são sequestrados e usam vias onde essas câmaras existem? E nós até hoje estamos a pagar essa dívida até hoje.
Então, este é que é o grande problema. Quando tu tens um governo, o grande problema aqui, essas empresas todas, elas aproveitam-se porque nós temos uma membrana, não é semipermeável, é superpermeável. Para se entrar neste país, fazer os desmandos todos e sair impunemente, sem que ninguém te toque, sem que haja nada contrário a isso. Nós tivemos, se me permitires agora, Simão, nós tivemos em Moçambique uma empresa ligada à máfia internacional que já esteve a gerir os nossos documentos de identificação. Os nossos BIs, muitos dos que estão aqui, os BIs foram emitidos pela máfia. Uma empresa da máfia internacional, e eu falei disso no Parlamento, portanto falo à vontade, eu fui uma das pessoas que fiz a denúncia sobre isso, não quero voltar a falar desse detalhe. Uma empresa da máfia internacional geriu a emissão de BIs e passaportes biométricos em Moçambique ligados aos serviços secretos de um certo país que não pode dizer. Que essa empresa chegou a desligar nos aeroportos e nas fronteiras a blacklist, a lista negra das pessoas que são procuradas no mundo. Criminosos procurados no mundo sabiam que as nossas fronteiras, a blacklist estava desligada, eles podiam entrar no nosso país. Que era para acomodar a máfia internacional, os criminosos internacionais aqui dentro. E havia uma empresa que estava a gerir isso. Durante 10 anos. Para alguns de nós aqui, os nossos dados estão numa base de dados de uma máfia internacional. A qualquer momento vão ser chamados. Então, isto acontece aqui neste país. É assim como estamos a gerir este país. Estamos a gerir este país de uma maneira catastrófica e a gerir este povo como se este povo fosse um conjunto de frangos de um mês de uma determinada capoeira. Muito obrigado. Bom, portanto, aquela pergunta... A imunidade do presidente Venâncio Mondlane foi retirada. Não, essa não foi retirada, mas também há uma imunidade maior, que é essa que eu preservo mais, que é a imunidade que me é dada pelo povo moçambicano. Essa não vão tirar, nem com leis, nem com esquemas, nem rodopiando, nem dando cabalhotas, nem pinos mortais. Essa imunidade não vai ser retirada. Enquanto essa imunidade estiver comigo, a luta não para e nós continuamos para frente até as últimas consequências. Pela verdade, iremos até o fim. Muito obrigado a todos pela vossa paciência e até já. Você sempre chega atrasado. Não. É? Nós temos que fazer lado. Vocês estão daquele lado lá. Trabalho com comentadores, apresentadores.